A partir de agora, torcedor, você é nosso convidado a conferir as notas, as avaliações dos comentaristas da Sagres para os jogadores do Goiás. Começa com Charlie Pereira. Que notas os jogadores de defesa merecem, Charlie? Eu vou começar com uma nota boa, uma nota para o melhor jogador do Goiás, goleirão Tadeu. Se não fosse ele, o Goiás teria tomado mais do que os 2 gols que tomou do Pedro. Foi decisivo em muitos momentos. Até defesa de goleiro de handball, Tadeu conseguiu fazer hoje uma defesaça numa finalização a queima-roupa. Tadeu fica com nota 8, para mim, melhor jogador do Goiás. A observação que o Lopes fez em relação ao Tadeu ser o melhor jogador do Goiás nos últimos jogos é um pouquinho do que está acontecendo. O Goiás não está conseguindo evoluir, porque senão você ia destacar outro jogador, um atacante, um jogador de meio campo. Mas o Tadeu é o melhor jogador do Goiás para mim no Campeonato Brasileiro. 8 para ele no jogo de hoje. O Edilson se resumiu ofensivamente a uma cobrança de falta e o goleirão Hugo fez uma grande defesa. É um jogador que eu vejo muito lento, você não consegue ver ele fazendo uma jogada realmente de qualidade ofensiva, se limita a defender e aí tem certa dificuldade, nota 5. David Duarte fez uma boa partida, tanto ele como o Fábio Sanches, eles tentaram ali, correram, mas o Flamengo finalizou muito, né? Então significa que não foram em todos os momentos que eles estiveram atentos ou tiveram pelo menos uma boa performance. 6 pro David, 6 pro Fábio Sanches. O Caju foi o mais limitado do sistema defensivo do Goiás. Fica com nota 4, o lateral esquerdo. Das notas do Charlie para as suas avaliações, José Carlos Lopes. Que notas merecem os jogadores de defesa do Goiás nessa derrota para o Flamengo, Lopes? O Tadeu, pela segunda partida consecutiva, é o melhor jogador do Goiás, nota 7. O Edilson, pela cobrança da falta e só por isso, quase nada, nota 5 para ele. Uma nota 5,5 para os 2 zagueiros do Goiás, para o David Duarte e para o Fábio Sanches. E uma nota 4,5 para o Caju. E aí agora já vamos imediatamente para o setor de meio campo do Goiás. As avaliações, Charlie Pereira. 5 para o Breno e 5 para o Ratinho. O Breno jogou o primeiro tempo e parte do segundo e aí saiu devido a uma contusão, né? O Bruno Henrique acabou acertando o rosto do jogador do Goiás. E olha, eu fiquei com a impressão, Lopes, Rafael, de que o Bruno merecia... O árbitro deveria ter chamado o VAR para avaliar direitinho se teve ou não a intenção o Bruno Henrique de acertar o volante do Goiás. Foi uma jogada forte, tanto que o jogador saiu contundido. Mas pelo que jogou, fica com nota 5, né? Falhando em muitos momentos na marcação. Acho que o volante ele precisa ser mais contundente. E ele não tem sido o Breno. Falhou contra o Atlético Mineiro e hoje foi um tanto quanto estável. 5 para o Ratinho, que entrou no lugar dele. Daniel Bessa, atuação abaixo do esperado. Apesar da assistência, né, fica com nota 4,5. Assistência para o gol do Vinícius. O Shailon tentou puxar muitos contra-ataques. É um jogador que tem qualidade com a bola nos pés. Está começando agora, está se adaptando no Goiás. Fica com nota 6. E o Bádio entrou, uma correria, né, tentando em muitos momentos sozinho, sendo uma válvula de escape do Goiás. Fica com nota 6 aí, o Douglas Bádio. José Carlos Lopes, vamos com as suas notas para o meio-campo do Goiás. O Breno não conseguiu fazer uma grande partida hoje. Talvez tenha ficado sozinho, era o único volante em campo, ficou perdido e acabou não jogando bem. Saiu lesionado, talvez aí uma fratura no nariz, nota 5. O Ratinho entrou no lugar dele, não foi bem, eu esperava mais do Ratinho, nota 4. O Bessa foi, ao lado do Rafael Moura, o pior jogador do time do Goiás, nota 3 para o Rafael Bessa. Não marcou, não criou, foi uma decepção. O Shailon bem o primeiro tempo, depois sumiu. Nota 5 para ele e o Bádio entrou bem também no lugar dele, fica também com a nota 5. Onde o Lopes disse Rafael, entenda-se Daniel. Normal a confusão. Vamos lá. Não, eu falei que ele jogou tão mal quanto o Rafael Moura, né? Foram os 2 principais jogadores ruins do Goiás. O Daniel Bessa e o Rafael Moura foram os piores. Nota 3 pro Daniel Bessa e agora, na hora que for analisar o ataque, vou dar a mesma nota para o Rafael Moura. Falando em ataque, Charlie Pereira. Vamos lá, Queco, 6,5, né? Gostei da atuação do Queco hoje, em muitos momentos, né? Mostrou vontade, ele deu um trabalho danado pro Felipe Luiz ali nos primeiros
minutos do jogo, 6,5 pro Queco, vou dar 4 pro Pintado, que entrou no lugar dele. Ele ajudou em certos momentos na marcação, mas só, e no gol bem que ele teve culpa, né, na condição legal, ele demorou demais pra voltar pra linha, e aí, infelizmente, deu condição pro Pedro. Rafael Moura, o mais fraco entre todos os jogadores do Goiás, nota 3. Jogador que fica lá parado, aparece às vezes quando o Tadeu dá um balão, às vezes numa bola parada. Nem isso ele conseguiu fazer hoje. Nota 3 pro Rafael Moura, ficou devendo. Jogando a bola que tá jogando, o Fernandão não vai precisar de muito esforço para ser titular. E o Vinícius foi o melhor, né, do Goiás por conta do gol. Nota 7 pro garoto Vinícius. Vai mostrando estrela. Já marcou gol contra o Inter, já marcou gol contra o Fluminense, já marcou gol contra o Santos e marcou gol contra o Flamengo. Só time grande. E agora eu quero saber de você, José Carlos Lopes. Os jogadores que atuam ali no setor ofensivo do Goiás, após essa derrota por 2-1 para o Flamengo, merecem que notas? O Vinícius, mais uma vez, fez um belo gol, foi a diferença do ataque do Goiás, mas ele some durante a partida. Estou cobrando essa intensidade dele, muita gente não está entendendo, mas eu vou continuar cobrando porque eu acho que ele pode. Nota 6. O Rafael Moura, nota 3. Fica aí ao lado do Pintado, do Daniel Bessa, como o principal jogador do lado negativo do time do Goiás. O Queco, a nota 6,5, e o Pintado, que entrou no lugar dele, fica com a nota 3. Grande abraço, valeu demais, José Carlos Lopes. Rapidinho aí, a nota para o Enderson Moreira, técnico do Goiás. Nota 5 para o Enderson Moreira e para o senhor Paulo Roberto Alves Júnior, que eu não gosto lá do Paraná, mas fez uma arbitragem boa, nota 8 para ele. O senhor Rafael Trombeta e o senhor Vitor Hugo do Santos também ficam com a nota 8. A arbitragem hoje foi boa, tirando essa dúvida do gol do David Duarte, que é um lance muito complicado, muito difícil, mas a gente tem que acreditar no que foi colocado lá para eles. Charlie Pereira também, suas últimas notas, técnico do Goiás, Enderson Moreira, e também a arbitragem. Sobre a arbitragem, eu fico com esse senão em relação aí a expulsão ou não, um critério que ele poderia ter sido mais rígido em relação ao Bruno Henrique. Eu acho que ele faltou chamar o VAR. Porque o VAR tá ali para dar esse conforto ao árbitro, principalmente. Deixa eu ver 1, 2, 3, para a câmera, coloca em slow motion, coloca no ritmo normal, né? Vamos ver porque me parece que o Bruno Henrique ficou olhando pro jogador. Eu tive num primeiro momento a impressão de que ele tentou puxar a bola. Mas não, depois eu vi ele, a imagem mostra ele olhando, então eu fiquei em dúvida em relação a essa situação. Eu acho que o jogador deveria ter sido, né, expulso. Eu acho que o árbitro errou aí nesse critério, né, de não ter olhado direito o VAR. Então, para mim, ele falhou nisso. Fica com nota 6 aí, o árbitro do jogo de hoje, o Paulo Roberto Alves. Você conferiu as notas individuais, quadro tradicional aqui do Sistema Sagres de Comunicação, sim, Charlie? E vou dar nota 5 pro Enderson. Esqueci de dar a nota pro técnico do Goiás. Notas aplicadas após esta derrota do Goiás, 2-1 para o Flamengo no estádio do Maracanã.